E aí, Mari, o jogo contra o Boston ontem. Que bosta de jogo, hein? Não, jogo horrível, né? Em todos os sentidos, não só no quesito futebol, porque ambos jogaram muito mal, mas também com relação ao clima, né? Clima de arquibancada, clima de temperatura, de tempestade, furacão Katrina rolando e o pessoal tentando jogar. E aí, Shed? Era furacão, era tufão, era tudo. Como você estava comentando nos bastidores, nem os familiares dos caras se deram ao trabalho de ir pro estádio ontem. Eu achei super estranho. Inclusive, eu não sei, Mari, se você pegou alguma coisa dessa. Eu não escutei na transmissão, também não pesquisei depois. Mas os caras estavam com alguma punição de torcida? Acho que não vi nada disso não. Acho que só não tinha mesmo. E acho que tinham falado antes, inclusive, do jogo, que não teria torcida, porque eles não têm realmente torcida. Mas não acho que tenha sido nenhuma punição. Eu, pelo menos, não fiquei sabendo de nada. A gente pode até pesquisar e trazer aí nas próximas, né, no jogo que vai ter na terça-feira que vem, para ver se era isso ou não, porque bom, a gente vai acabar vendo, porque vai abrir para visitante, e quem sabe os familiares vêm até o Morumbi para a gente conseguir vê-los e ver que eles existem, né? No mínimo Sim. interessante. Nossa, não, e falando em torcida, acho que a gente tem que valorizar a torcida do São Paulo mais uma vez, né? Nossa torcida sempre comparece. Ontem, realmente, a gente tinha a questão ali do estádio que estava super vazio em relação à torcida do Boston, mas a torcida do São Paulo presente, condições ali totalmente adversas. Cara, imagina o frio que devia estar fazendo ali com aquele aguaceiro que estava caindo, que era aquela chuva pulverizada, né? E o vento forte, a torcida cantando o tempo todo. Acho que tem que ser mencionada a nossa torcida novamente. Mas em relação ao jogo, o que que você achou assim no geral? O que que você acha que poderia ser diferente? Enfim. Bom, diferente acho que nada, porque foi mais ou menos a escalação que a gente tinha imaginado, talvez não com relação ao esquema tático, mas os jogadores que foram escalados, então foi ali um time misto, quase reserva. Sim. E o que é bem legal, porque a gente realmente tinha falado de não priorizar a Sul-Americana e, de fato, parece que essa é a estratégia que vem sendo adotada. Mas eu gostaria de Uhum. comentar sobre alguns pontos específicos. O primeiro deles é o gol anulado que teve, e aí, gente, eu vou de verdade, eu não quero ser conhecida como a pessoa que vem aqui e defende o Tapia, mas comparando ele com o André Silva, por exemplo, eu não vejo o André Silva, tudo bem, estava impedido, mas eu não vejo ele sendo um cara que se esforça para fazer um gol, por mais que estivesse impedido, sabe? E é isso que eu valorizo. Tem jogador que a gente fala assim, não, esse cara ele tá jogando mal, mas ele tem potencial para jogar mais. E o Tapia não. Ele joga mal, mas esse é o máximo dele. Então, assim, eu valorizo que ele dá o máximo dele. E muitas Sim. das vezes sai gol nessa A tentativa dele. questão do. Desculpa cortar, mas a questão do André Silva não é nem que ele se esforça pra fazer o gol. O cara tá num nível atrás, ele se esforça pra dominar a bola. Gente, ontem foi. Meu Deus do céu, cara. A bola corre do André Silva, velho. Bola bate nele, vai pro lado, antes de chegar nele, ah, não, é o André Silva e já sai correndo, e não era o vento não, tá? É a bola realmente que tem medo ali do futebol do André Silva. Mas desculpa aí, Mari, Não, mas sobre o não Tapia. só isso, falando em dominar a bola, você me lembrou, inclusive, do querido. Cara, a gente não gosta de ficar queimando o jogador, não é isso, mas é que o Cedric realmente não É domina, outro, não cara. cruza. Cara, aquele lance foi bizarro, ele perdeu a bola para ele mesmo, ele não soube dominar. Então, assim, sabe, foi um show de horrores, realmente. Tem a questão do Ferreira, que teve ali dois lances dele que ele chutou ao gol, ele vem fazendo esse chute, né, ali dentro da grande área, ou pelo menos Uhum. próximo ali, e eu achei que foi um bom chute, é que o goleiro defendeu, inclusive tem até um lance que você falou que teve a ajuda do vento, né, até queria que você comentasse É mais esse o lance, porque eu primeiro não prestei chute. atenção, eu nem reparei nisso, porque era muito vento, que naquele lance lá do tiro de meta que cobrou o goleiro do Boston River, que, gente, a bola voltou. Foi Cara, impressionante, eu cara. nunca tinha visto isso. Eu também não. Nunca tinha visto isso. Mas eu acho que não foi o primeiro chute dele, foi, se eu não me engano, o segundo, porque o primeiro, eu acho que ele recebe ali na esquerda. Acho que é um passe do Cauli, se não me engano, Bobadilha, não sei. Aí ele corta ali pro meio, chuta meio que meia altura.
e aí o goleiro dá uma espalmada pra escanteio. Aí acho que é o segundo chute realmente que ele corta e chuta, a bola tá indo no meio, o goleiro ia encaixar perfeitamente. Só que aí o vento joga a bola pro lado, o goleiro toma um susto, defende meio que aquele uau do gato lá no reflexo, salva de esquerda. O goleiro, se não fosse o Bobadilha ontem fazendo o gol da vitória do São Paulo, uma vitória super importante, independente do jogo horrível que a gente presenciou. Ontem eu até cheguei a dar umas pescadas ali no primeiro tempo, porque tava ruim de assistir mesmo. E aí, se não fosse o Bobadilha, acho que o goleiro dos caras ia ser o premiado ali como o melhor da partida. Mas pelo meme, a gente tem que falar que as condições climáticas foram man of the match, porque realmente atrapalhou todo mundo. Cauli indo bater a falta, a bola parada, a bola começa a rolar no gramado sozinha. Cara, eu nunca tinha visto isso. Realmente estava muito difícil. Inclusive, eu cheguei a pensar que se piorasse muito, o juiz poderia chegar e falar: não, vamos adiar esse negócio aqui porque não tá dando. Não, Mas cara, realmente eles só adiam em, Sul-Americana. em último caso, né? Nem o árbitro queria estar ali, ninguém queria estar ali. Eu tava brincando hoje com um amigo meu, falando assim que a Copa Sul-Americana é quase o purgatório do futebol, né? Você não foi nem ruim o suficiente Nossa, para não sim. participar disso, mas você também foi incompetente o suficiente para ir para Libertadores. Aí ninguém quer estar lá. É muito isso. Cara, é impressionante. Isso é Copa Sul-Americana. Eu gosto. Eu não gosto, mas eu gosto do ruim que é, porque faz parte, gente, realmente. A gente olha um jogo daquele e fala, não tinha como ir para Libertadores. Merece estar disputando a Sul-Americana, para ver se Sim. aprende. Sabe? É tipo um castigo mesmo. Exato, exato. É um clima meio várzea, assim, né? O que você falou, né? Todo o ambiente, o estádio vazio, as condições climáticas. O São Paulo, primeiro tempo ali, jogou muito, muito abaixo. E o Boston River já tem uma qualidade ali super inferior. A gente viu, por exemplo, você estava comentando nos bastidores, Mari, que o Ferreira, aquela característica que você sempre fala, né? Ontem ele estava muito colado na lateral, ele não estava muito ofensivo. E as chances que ele acabou criando, na minha opinião, não sei na sua, né? Eu acho que foi muito por conta da qualidade baixíssima ali do Boston. Porque se tivesse pegado um time Sim. muito mais arrumado, Ferreira teria sido completamente anulado, como a gente já viu em jogos anteriores, né? Mas, enfim, fomos premiados ali com uma melhora no segundo tempo e com a qualidade do Boston que ajudou a gente com que a gente conseguisse encaixar o jogo ali naquele momento, né? Uhum. E eu gostaria de falar um pouco mais também sobre o Bobadilla, que vem jogando bem dentro do possível, dentro dos limites dele como jogador. Sim, Tanto em passe, roubada de bola, o gol ontem foi bem legal. Acho que ele teve coragem, ele viu oportunidade e fez. E se não fosse isso, a gente teria visto um jogo muito mais horrível. Embora a gente tenha tido outras preocupações ali ao longo da partida, principalmente quando entrou o Tolói, eu realmente fiquei muito preocupada porque Jesus. era um placar de 1-0. Eu falei, O pronto, os homem caras vão âncora. empatar. É, Cara preso no solo, cara, desesperador. E o Dória também, gente. Cara, tem toda essa situação do Arboleda, que a gente já vai compartilhar algumas atualizações rápidas ali do caso do Arboleda, que apareceu com as postagens enigmáticas. Mas, cara, sai o Arboleda, o Alan Franco, ele tá sentindo a questão da carga, e a gente saber que a gente pode pegar um jogo onde, que a gente já teve ali no caso com o Roger, onde Tolói e Dória vai ser a zaga titular, cara, a taquicardia ataca pesado, velho, porque Tolói, o homem âncora, o cara corre, parece que tá, sei lá, com chumbo no corpo. E o Dória, velho, tudo bem, teve a questão dos ventos ontem, enfim, mas o Dória não tem tempo de bola algum, cara. Não tem tempo de bola, todo desengonçado. Perdeu tempo de bola pingando ontem várias vezes, foi dar um chute, quase chutou a cara do jogador do Boston River. Cara, se a gente pega um time mais forte com essa dupla de zaga titular, lascou. E ainda o Roger que gosta de jogar com os pontas, e isso acaba enfraquecendo um pouco o meio de campo, na minha humilde opinião. Cara, se a gente pega um time mais arrumado, para tomar um vareio é rapidão, entendeu? Então a gente tem que ter atenção com essas questões.
Não, mas eu acho que E. ele vai entrar com o Sabino nos próximos. Por exemplo, nos jogos do Brasileiro, quem vem dominando ali, quem vem sendo titular é o Sabino, que depois de muita insistência aprendeu a ser um zagueiro mediano ali, quase bom, né? Uhum. Então acho que a gente tem preocupações sim, concordo com Nosso você. Beckenbauer moderno. É, só que eu também acho que ele evoluiu dentro da posição. E eu acho que a gente Sim, pode total. contar com ele. Hoje eu tenho mais confiança, sabe? Quando eu vejo o Sabino, até porque, né? Agora a gente não tem mais o Arboleda, que também já não vinha fazendo grandes coisas, Uhum. e o Alan Franco com essa sobrecarga aí. Então, assim, a gente tem que ver também o meio de campo. Se a gente tiver um bom meio de campo, talvez a zaga nem sinta tanta diferença, assim. Vai depender muito do todo, sabe? E só não sei como é que o Roger Machado vai trabalhar aí, porque agora ele vai começar a implementar as ideias dele, né? É, já tá começando, né? Já tá começando a escalar com base ali nos favoritismos da diretoria, dos empresários, o que a gente comentou no vídeo anterior. Magicamente ali os empresários reclamaram do Crespo, sai, e aí os jogadores do empresário que tinha reclamado começam a jogar. O Lucas só não tá jogando por conta da lesão na costela. E para mim, mesmo ele estando muito abaixo já faz algum tempo, é um jogador que tem que estar ali titular na maior parte dos jogos, é um cara que pode fazer diferença, enfim. É, a gente tem que ver como é que o Lucas vai se comportar, mas o fato do Roger começar a implementar as ideias dele me preocupa um pouco. É o que a gente estava falando ali do jogo contra o Cruzeiro, por exemplo. Fomos super bem, dominamos, mas eu ainda senti o meio-campo meio vazio. Faltava preenchimento. Então, a gente ainda vai falar ali do que a gente acha de como o São Paulo tem que entrar contra o Vitória, mas eu acho que tem que começar a testar um meio de campo um pouco mais preenchido ali, né? E de preferência com Marcos Antônio e Danielzinho. Mas eu acho assim, um apanhado geral, o jogo foi horrível, foi muito difícil de assistir, mas um excelente resultado. A gente conseguiu começar muito bem a Sul-Americana. O que eu comentei ali no vídeo do TikTok, inclusive, que a gente tem que fazer de tudo para se classificar em primeiro na Sul-Americana, porque tem totais condições, times muito fracos que a gente tem no grupo, e a gente evita os dois jogos da repescagem. Isso para a sequência da temporada como um todo é crucial, que é menos desgaste, enfim, é mais tempo também para o Roger conseguir treinar, ao invés de estar julgando, estar treinando, né, se preparando aí para os jogos. Eu acho que o saldo, por mais que tenha sido triste de assistir o jogo, principalmente no primeiro tempo, o saldo é positivo. O que você acha assim de apanhado geral, Mari? Não, concordo com tudo que você falou. É exatamente isso.